Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá.
Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brawley, eu sou lá do Mungicast e vim aqui falar dos campeonatos estaduais. Quem que ganhou, quem que perdeu, porque acabou, né? Mas eu não acho que quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder. Eu acho que todo mundo vai perder, já diria Dilma Rousseff. Então, já que todo mundo perdeu, acabou aqui a minha participação do NetoCast Esportes. Tchau, gente, até semana que vem. Brincadeira. Mas deixa eu ir logo com isso antes que eu me prolongue muito. Então vamos lá. Campeonato Acreano. Tivemos a final do Campeonato Acreano, né? Por isso que eu tô falando dele aqui. E deu o Atlético Acreano. Venceu do Galvez nos pênaltis na final. O Galvez ele tinha sido vice-campeão no campeonato passado, em 2018. Foi por Rio Branco na época. Mas não rolou, foi vice de novo. O Atlético Acreano agora ganhou seu 9º título. O terceiro título dele, melhor dizendo, nos últimos 4 campeonatos. Então o Atlético Acreano está começando a formar um território ali no Acre. É o 9º título dele no Campeonato Acreano. O maior campeão ainda é o Rio Branco, que tem 47, vai ficar isso por um bom tempo. Então, quem sabe, daqui um século, um outro louco vai gravar um podcast dizendo que é que o Atlético Acreano é o maior campeão, sei lá. Mas isso não vai acontecer nos próximos 40 anos. Então, tô de boas por enquanto. Agora, pulando do Campeonato Acreano, nós vamos agora para o Campeonato Paraense. E no Campeonato Paraense deu Remo. O Remo, ele foi para a final, só que não contra o Paysandu, que, querendo ou não, sempre é esperado. Ou o Remo vai ser campeão e o Paysandu vai ser o vice, ou o Paysandu vai ser o campeão e o Remo vai ser o vice. Não foi o que aconteceu. O Paysandu ele sequer foi para as semifinais gerais. Então ficou ali, aliás, perdão, ele foi para semifinais, mas ele ficou com a 4ª colocação. Ele perdeu nos pênaltis na disputa do 3º lugar pro Bragantino do Pará. Então não rolou nenhum pódio para ele. E ganhou o Remo em cima do Independente. E agora o Remo tem o seu título número 46. Com isso, ele fica um título abaixo do Paysandu, que tem 47. Os dois sempre ficam ali pau a pau para ver quem que fica na liderança no geral, né? Agora tá o Paysandu com 47 e o Remo com 46. Então vamos ver se no ano que vem, né? O Remo atual bicampeão, vamos ver se no ano que vem o Remo empata. Do Pará é isso. E agora nós vamos para o Centro-Oeste, Campeonato Sul-Mato-Grossense primeiro, e no Campeonato do Mato Grosso do Sul, o campeão foi o Águia Negra, venceu o Aquidauanense. Eu acho que o nome do time é esse, Aquidauanense. Meu Deus, que nome. Mas é o 3º título do Águia Negra agora. Ganhou em 2007, 2012 e agora em 2019. O maior campeão é o Operário do Mato Grosso do Sul. Ele tem 11 títulos. Do Mato Grosso do Sul não tem muito o que falar. Campeonato Mato Grossense agora. O campeão foi o Cuiabá. Os 2 jogos foram realizados na Arena Pantanal, né? Já que o estádio foi construído lá, tem que aproveitar para alguma coisa, acabou sendo para a final. O Cuiabá, ele ganhou do Operário de Várzea Grande por 2-0 na ida, empatou por 2-2 na volta. Então com isso se sagrou o campeão do Mato Grosso. Com isso, é o 9º título do Cuiabá, o 3º em sequência.
É um time bem recente, o Cuiabá. Ele foi fundado, se eu não me engano, ele foi fundado em 2010, 2011, alguma coisa assim. Deixa eu até olhar aqui para confirmar para vocês. Ele foi fundado em 2001, perdão. Mas em 17 anos, 9 títulos é um bom número. E, bem, o maior campeão é o misto do Cuiabá. Eu estou fazendo esse puxadinho porque é misto com X. Então, o misto tem 24 títulos, o Cuiabá tem 9 agora. Tá chegando. Quem sabe daqui uns 20, 30 anos eu diga que o Cuiabá é o maior campeão mato-grossense. Não sei pra que eu vou falar isso, mas talvez eu fale. Agora, pulando de pato pra ganso, vamos pro Campeonato Brasiliense. Lá deu o Gama. O Gama ele venceu por 3-1 na ida. Na volta foi um jogo 2-2. Deve ter sido um jogaço, embora considere o fato que não valia mais nada, porque 2-2 vai ajudar no quê? O Brasiliense. Mas fato é que o Gama ele foi o atual campeão. Esse é o 12º título dele. Então, deixa eu até ver aqui, porque agora o negócio resolveu me falhar. Se eu não me engano, o Gama é o maior campeão do campeonato. É o maior campeão do campeonato brasiliense. O maior campeão, 12 títulos, é o maior campeão. O segundo é justamente o brasiliense, tem 9. Não conseguiu fazer a primeira dezena, por assim dizer, de títulos. Aliás, né, o brasiliense estava com uma porrada de jogador famoso. Um deles, o Lúcio, pentacampeão do mundo, né? Mas não deu muito certo. Agora, indo pro campeonato goiano, o Goiás, ele perdeu o título pro Atlético Goianiense. Foi 3-0 na ida pro Atlético e 1-0 na volta pro Atlético também. E isso já custou o cargo de um time do treinador do time da Série A. Que no caso, com a perda do título, quem caiu foi o Barbieri. Tava treinando o Goiano e tal. Eu não culpo o Barbieri porque o Sidão era o goleiro do time, né? Então, antes de tudo, tinha que planejar o presidente do clube, mas tudo bem. Sidão, pra quem não sabe, do São Paulo, aquele Sidão. Enfim. Pois bem, o Goiás é o maior campeão, tem 28. O Atlético Goianiense conseguiu a sua 14ª. Agora eu vou tentar falar bem rápido do Nordeste, porque eu sei que o Igor vai falar mais rapidamente, né? No Sergipano, destacar que o Frei Paulistano, um time que tem 6 anos de vida, se eu não me engano, foi até agora, né, o único time a ter o primeiro título esse ano do estadual. Então, o Frei Paulistano aí, parabéns. Só para níveis de registro, o maior campeão é o Sergipe, com 35 taças. Agora, pulando o campeonato maranhense, lá no Maranhão deu Imperatriz. Foi 0-0 a ida em Imperatriz, por assim dizer. E a volta em Motoclube, no Castelão, foi 3-2 para o Imperatriz. Então, o Imperatriz com isso conquista o seu 3º título na história. Pro Maranhão, isso um time que não é o Sampaio Correia nem o Motoclube, ganhar essa taça é um grande feito, né? Porque o Sampaio Correia tem 33 e o Motoclube tem 26. Imperatriz agora aí no seu 3º título, parabéns. Então vamos lá. Campeonato Piauiense. No Campeonato Piauiense deu o River do Piauí. Esse não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Ganhou do Altos. Então foi uma alta conquista do River. Eu sei, gente, eu tenho uma mania de fazer piada infame, desculpa. Mas com isso, o River continua sendo o maior campeão, tem 31. O segundo maior é o Flamengo, do Piauí, com 17. Então agora, campeonato paraibano. O Botafogo da Paraíba ganhou em cima do Campinense. Com isso, o Botafogo conquistou o seu 30º título, sendo o 3º consecutivo. E isso
o qualifica como o maior campeão. Ele ainda continua como o maior campeão, né? E vai continuar por um bom tempo, porque ele tem 30 taças e o Campinense tem 20. Então vamos lá. Campeonato Alagoano. No Campeonato Alagoano deu CSA nos pênaltis. Venceu, foi 1-0 para cada um na ida para o CSA, na volta para o CRB. Nos pênaltis deu 4-2 para o CSA. Isso continua mantendo o CSA como o maior campeão da taça, do Campeonato Alagoano, perdão. É a sua 39ª conquista. O CRB, só para níveis de registros, tem 30. Então vamos lá, próximo campeonato, que é o Cearense. No Cearense, o Fortaleza ganhou por 2-0 do Ceará na ida e por 1-0 do Ceará na volta. Fortaleza campeão, o Fortaleza treinado pelo Rogério Ceni. Inclusive o Atlético Mineiro, que está numa busca constante para arranjar um treinador, tentou o Thiago Nunes do Atlético, tomou uma saraivada no Twitter do Atlético, tipo, aqui não! E daí, no final das contas, tentou o Rogério Ceni. Ele pediu um prazo até hoje, né, pro Rogério Ceni se manifestar. Tipo, até hoje nos dê uma resposta, por favor, se você tá interessado e tal. Mostrou, deve ter dado aqueles salários bonitos e tal pro Rogério Ceni. E ele disse, não, obrigado. Então, tá difícil para o Atlético Mineiro. Agora tem que olhar o mercado, né? Agora o mercado tá cheio, né? 3 treinadores foi demitido uma vez só, então não falta gente para procurar. Aliás, falando em treinador demitido, se o Atlético Mineiro quiser uma opção do Ceará, tem o Lisca, que foi demitido justamente por ter sido vice-campeão estadual. Ok, né? Quer demitir por ser vice-campeão, tudo bem, mas eu acho que, sei lá, o Lisca é identificado com o time, salvou o Ceará num rebaixamento que estava muito provável. Não achei justo. Mas quem tem que achar justo é o presidente do time, não eu. Então, assim, o Fortaleza conquistou o seu título número 42 e o Ceará tem 45. Tá ali, pau a pau. Campeonato Pernambucano agora deu Sport. Foi 1-0 pro Sport lá nos aflitos. Na Ilha do Retiro deu 2-1 pro Náutico. E nos pênaltis deu 4-3 pro Sport. Com isso, o Sport ele conquista a sua taça de número 42. Só esperar a página aqui carregar, por favor. Muito obrigado, agora carregou. O Sport ele é o maior campeão do torneio, tem 42. Santa Cruz tem 29. O Náutico, para nível de registro, já que lá tem 3 times grandes, tem 22. Então vamos lá, Campeonato Baiano. Teve Bahia contra Bahia, quem ganhou foi o Bahia. Ok, eu não ajudei em nada, né? Então vamos lá, o Bahia original ganhou do Bahia de Feira, de Santana. Então foi 1-1 na ida e 1-0 pro Bahia, o da primeira divisão, que a gente conhece e tal, o Bahia de Salvador. Então, com isso, o Bahia ele conquista o seu título de número 48. Aliás, só um destaque que eu acabei de ver aqui, o artilheiro foi o João Neto do Atlético de Alagoinhas. Ok, só falei por falar mesmo. Enquanto isso eu tô enrolando vocês enquanto eu tô abrindo o negócio aqui que tá travando, perdão. Que é muita aba aberta aqui, né? Muito campeonato estadual, gente. Mas o Bahia conquistou o seu título número 48, o maior campeão. O Vitória tem 29. Beleza? Agora vamos para o Campeonato Mineiro. Bom, com essa zona que tá o Atlético Mineiro, não tinha como ser diferente, né? Deu Cruzeiro. O Atlético tá reclamando até o último lá do VAR, mas deu Cruzeiro, 2-1 no Atlético Mineiro na ida e 1-1 na volta. Eu não vou falar muito da Libertadores, mas só para constar, ontem o Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores. Não conseguiu, então foi aquilo, né? Foi uma campanha bem pífia. O Levir Coupe foi demitido no meio da fase de grupos, então meio que não tinha como se salvar. Tá eliminado, não sei se vai conquistar a vaga do Sul-Americano, provável que desse jeito não.
A Sul-Americana, pra quem não sabe, eu não sei se são os 8 ou os 10, mas os melhores qualificados depois dos que vão passar de fase. Então, o Cruzeiro, com isso, ele ganha o seu título de número 38, ele é atual bicampeão do Campeonato Mineiro, mas, apesar disso tudo, o Atlético Mineiro ainda é o atual campeão. 44-38, quem sabe daqui uns anos. Pois bem, agora já foi o Campeonato Mineiro, vamos falar do Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca deu Flamengo. Acabou o cheirinho, gente. O Flamengo agora deve ter fechado com patrocínio com desodorante para acabar com o cheirinho, mas deu certo. Flamengo 2-0 no Vasco na ida e na volta. Então, 4-0 no agregado, tá ótimo pro Flamengo. Eu só quero saber se tem mais alguma final. Posso dizer que o Flamengo foi campeão, porque eu não tô aguentando mais, é muito final. Porque assim, o campeão da Taça Guanabara junta com o campeão da Taça Rio, aí junta mais 2 times para semifinais do Campeonato Carioca. Que assim, se o campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara fosse o mesmo, o que não aconteceu, o time campeão iria direto para a final. Esperaria que os outros 2 melhores times decidissem. Como não, teve semifinais finais com o campeão de cada taça. Gente, pra quê? Mas ok. No final das contas foi Vasco e Flamengo a final. O Flamengo agora ele ganha sua taça de número 35. Eu espero que eu possa dizer que acabou o campeonato, né? Que não vai ter mais final. Mas o Flamengo, com isso, ele continua sendo o maior campeão do Campeonato Carioca. 35 taças. E o Fluminense tem 31. Só para nível de registro, o Vasco da Gama tem 24 e o Botafogo tem 21. Agora indo pro Campeonato Paulista, gente, como é que eu posso dizer? Eu nunca faz mais um tempo que eu não vejo o estadual ser tratado com tanta seriedade por um time, que foi o São Paulo. Tipo, eles estão realmente precisando de uma taça, porque os caras estão desesperados. Aí, pelo amor de Deus, finalmente, quem sabe o campeão paulista vai ser o São Paulo, porque faz tempo que o São Paulo ganhou uma taça. A última vez que o São Paulo ganhou uma taça, sei lá, o logo da Record ainda não era prateado. Sei lá, o Grêmio não tinha o Renato Gaúcho para ganhar um monte de taça. Enfim, o Brasil não tinha tomado 7-1 ainda. Meu Deus, faz muito tempo. Enfim, eu acho que tem torcedor do São Paulo ouvindo, mas enfim. Azar do torcedor, do time. O São Paulo quer aprender a ganhar a taça. Mas ok. Agora deixa eu me entender aqui para dizer quem foi o campeão, né? O campeão foi o Corinthians. Foi 0-0 a ida lá no Morumbi e 2-1 na volta. Tava ali no finalzinho, 1-1, o São Paulo indo pros pênaltis. Aí ele, ao invés de se fechar, como todo time normal faz pra ir pros pênaltis, não, vamos abrir o time, vai que, né? Tomaram um gol no final. O Neto gritou gol feito sei lá o que, e o Neto não é o Neto que você daqui do Netcast, o Neto da Band. Gritou gol ao vivo no terceiro tempo, ficou louco lá, desesperado, feito sei lá o que, mas ok, né? E bom, acho que sobre o Campeonato Paulista é isso. Deu o Corinthians. Então, só para nível de registro, o último título do São Paulo foi em 2012, a Copa Sul-Americana. Título oficial, né? Porque
ainda tem o... Tem aqueles amistosinhos, tipo o Florida Cup, que os caras ganham e tal, mas não conta, né? Ok, deixa eu terminar aqui, então. Então, com isso, o Corinthians continua sendo o maior campeão, ele tem 30 títulos, e ele é atual ele é atual tricampeão do Campeonato Paulista, então são 30 títulos. O segundo maior campeão é empatado o Palmeiras e o Santos, e o São Paulo tem 21. Então, continuando, agora indo para a região sul, para eu terminar com o áudio, chega, né? Começando com o Campeonato Catarinense. O campeão foi o Avaí. Empatou com a Chapecoense, 1-1, e nos pênaltis deu Avaí. E daí agora a Chapecoense ela vai pedir a anulação de final do Campeonato Catarinense, porque, deixa eu até ver aqui, que houve erro de direito na penalidade cobrada por Bruno Pacheco, porque a bola teria entrado e o juiz diz que não entrou. Enfim, erro de arbitragem, coisa assim. Não tem que contestar nada, tá? Eu gosto da Chapecoense, mas não tem nada, ok? Chega! Eu tô cansado de ter que ficar vendo STJD para descobrir quem foi campeão do quê. Mas ok, revolta à parte, o Avaí com isso conquista o seu 17º título, e o maior campeão é o Figueirense, que tem 18. Então o Avaí tá ali para empatar, quem sabe ano que vem. Joinville 12, Criciúma 10 e Chapecoense 6 para nível de registro. Então, beleza, e ainda tem mais 2 campeonatos, então vamos lá. Campeonato Paranaense, 1-0 pro Toledo na ida, 1-0 pro Atlético Paranaense na volta. Atlético, né? Que é com TH. O Atlético agora mostrando uma vez por todas que o melhor time do Paraná atualmente é o Atlético Paranaense. Ganhou, né, o Campeonato Paranaense. E mostrando também que o segundo melhor time do Paraná é o time reserva do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense jogou com o time reserva o campeonato inteiro e foi campeão. Ganhou nos pênaltis do Toledo. É uma pena, né? O Toledo poderia ganhar o título inédito, né, do Campeonato Paranaense, não rolou. Então, com isso, o Atlético Paranaense ele tem 25 títulos, só para níveis de constatação. Desde que o Atlético mudou para Atlético, ele disputou 2 taças e ganhou as 2. Acho que tá dando sorte, então. Mas, enfim, ganhou a Sul-Americana e o Campeonato Paranaense, só para constar. Mas o assunto não é a mudança de nome do Atlético, é o Campeonato Estadual, que o Atlético tem 25 taças, tem 25 títulos, e o Coritiba ele tem 38. Para nível de registro, o terceiro maior não é o Paraná, é o Ferroviário, que agora eu não vou saber se é filho do Atlético Paraná. Não, é filho do Paraná. Na verdade é avô do Paraná, melhor dizendo, porque o Ferroviário fundou um time que foi um dos fundadores do Paraná. Então é um rolo do caramba, mas tudo bem. E daí, bem, o Paraná tem 7, o último título foi em 2006 do Paraná. Então tá, né? O Paraná tá precisando ganhar uma taça aí, né? Já deu tempo desde então, do Atlético Paranavaí ganhar um título, do Coritiba, do Atlético, do Londrina e do Operário ganhar um título. Então, quase que o Toledo ganhou um antes do Paraná voltar a conquistar. Então, ok, né? Acho que é bom o Paraná começar a acordar pra vida, faz bem, né? Mas, enfim. E, agora, pra acabar com o áudio, Campeonato Gaúcho, deixei o melhor pro final, melhor pra mim, obviamente, né? Já ia esquecendo de falar, o Jair Ventura, ele foi o terceiro técnico da Série A a ser demitido por causa da... aliás, Jair Ventura foi quem o Vasco contratou no lugar do Alberto Valentim, que foi demitido justamente porque não ganhou o Campeonato Carioca. Ok, né? Campeonato Carioca eu acho que não deveria ser parâmetro para demitir treinador, né? Mas já que o Vasco considera isso importante, ok, é o Alberto Valentim demitido. E agora, indo para o Campeonato Gaúcho de fato,
0x0 na ida, obviamente foi Grenal, né? Quando eu não falar qual foi a final do Gaúcho, entendo que foi Grenal, né? Mas foi 0x0 na ida e 0x0 na volta. Com isso, pênaltis na Arena do Grêmio. Vocês imaginam como é que eu tava no dia? Eu tava nervoso, não era pouco. Pra ajudar, o jogo tava 1x0 pro... Aliás, o jogo teve uma cobrança de pênalti que o senhor... peraí que o meu cachorrinho aqui tá me desconcentrando. Pronto. Teve uma penalidade máxima que o André teve a chance de acabar com o jogo. Já antes dos pênaltis ele desperdiçou. Aí tava nervoso, tipo, pênaltis. Eu descobri que... Gente, eu descobri que eu não sou cardíaco, ok? Esse foi o lado bom. E daí, foi um festival de cobranças erradas, porque os goleiros estavam bem, mas o Grêmio ganhou 3x2 sobre o Internacional, nos pênaltis. Paulo Vitor defendeu 3 pênaltis. Gente, que homem. Pra quem... pro Flamengo, um abraço, porque botou o Paulo Vitor de reserva do Muralha. Aí o Paulo Vitor daqui tava de reserva do Marcelo Groi, que é outro goleiraço. Mas daí o Paulo Vitor assumiu a titularidade esse ano, né? E não é que foi campeão? Gente, que coisa linda. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou falar que tinha que construir mais uma estátua do Renato Gaúcho. O cara não se cansa de levantar a taça. Que homem, gente, que homem. Eu sou apaixonado pelo Renato Gaúcho. Eu sei lá, eu quero construir uma estátua do Renato Gaúcho aqui em casa. Quem souber fazer construção em mármore, essas coisas, me avisa que eu vou fazer uma estátua do Renato Gaúcho aqui em casa. Que homem. Mas o assunto não é o Renato Gaúcho. Bom, também é o Renato Gaúcho, né? Mas o Grêmio, atual bicampeão do torneio, 38 títulos. Deixa eu só esperar aqui carregar. O Inter, para nível de constatação, tem 45. Então, com isso, encerramos eu encerro a minha participação aqui no NetoCast Esportes. 27 minutos depois, eu já saí de uma live no último sábado que eu falei por 2 horas. Então, gente, eu tô gastando a língua aqui em podcast. Mas espero que tenham gostado. A partir desse final de semana o Brasileirão vai voltar. Aê! O Cartola vai voltar. Aê! São Palmeiras. Mas o Cartola vai voltar, então, gente, quem tiver com uma liga aí pra formar, me avisa que eu quero participar. Um abraço a todos, até a semana que vem, e um abraço do monge. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Olá, Neto! Olá, você aí, ouvinte do NetoCast Esportes. Vamos falar um pouquinho dos esportes de raquetes. Vamos falar de tênis. E vou começar pela notícia que agitou o fim de semana no mundo do tênis, que é o torneio de Monte Carlo, que acabou no domingo passado, 21 de abril, e teve como campeão o italiano Fabio Fognini. Para quem acompanha o tênis, foi uma grande surpresa o torneio ter tido o Fábio como campeão. Ele que é sim um grande tenista, um cara muito habilidoso, um cara talentosíssimo. Eu já ouvi jogando aqui no Brasil, no Aberto do Brasil, que acontece aqui em São Paulo. O cara joga muito, acelera a bolinha quando tem que acelerar, é muito habilidoso.
Mas o Fognini também é muito conhecido no circuito pelo seu temperamento instável. Ele briga muito, muitas vezes parece ser um jogador displicente, por várias vezes parece não estar a fim de jogar, briga com o juiz. Então ele tem aquela relação de amor e ódio com os torcedores do esporte. Mas é inegável que ele é um grande jogador, já conquistou torneios importantes, mas esse de domingo é sem dúvida a sua maior conquista. E ele desbancou na semifinal ninguém menos do que o multicampeão espanhol Rafael Nadal, que era tido como um dos grandes favoritos. Nadal que já tem, só para vocês terem uma ideia, 11 títulos conquistados só nesse torneio de Monte Carlo. Não perdia neste torneio desde a semifinal de 2015. Então o Rafa tinha sim um grande domínio em Monte Carlo. Mas Fognini, que não tem nada a ver com isso, estava endiabrado. E o Rafa, atual número 2 do mundo, por outro lado, não jogou bem, estava errando muito, o que não é normal, ainda mais numa superfície de saibro, onde o Nadal é o seu real habitat, né? E o resultado é que, de 15 jogos entre os dois, Fognini conquistou a 4ª vitória. O Rafa ainda tem larga vantagem no confronto direto, né? No head-to-head, que é como se diz no tênis. Mas essa em especial rendeu a final para o Fognini, que não teve grandes dificuldades no domingo para conquistar o título, enfrentando o sérvio Dusan Lajovic. O italiano venceu o jogo final por 6-3 e 6-4, e com esse troféu de domingo, o italiano tem 31 anos, fez história, conquista o seu primeiro título de Masters 1000, e só para você aí entender do que significa esse torneio, o Masters 1000 em nível de grandeza só perde para os torneios de Grand Slam, que são aqueles 4 torneios mais famosos. O Australian Open, o Roland Garros na França, que o nosso Guga é tricampeão, o Wimbledon na Inglaterra e o US Open nos Estados Unidos. Então, só para contextualizar, durante o ano são 4 torneios Grand Slam e 9 torneios Masters 1000, e o Fognini conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo. Fora esses que eu citei agora, também tem outros torneios, né? Os ATPs 500, ATPs 250, tem os Challengers e por aí vai. Então é muito torneio, toda semana tem torneio de nível profissional, de alto nível, né? Toda semana tem torneio. Bom, e com triunfo, Fábio Fognini ganhou 6 posições e agora é o 12º melhor do mundo. E Dusan Lajovic, que ficou com o troféu de vice, subiu para a 24ª posição no ranking. Nas duplas, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e Lucas Kubot pararam nas quartas de final. A outra dupla tem o outro brasileiro Bruno Soares e o Jamie Murray, avançaram até as semifinais e perderam para a dupla que foi vice, formada por Robin Haas e Wesley Kulioff. E a dupla campeã foi Nikola Mektic e Franco Skugor, eles que são croatas. E o ranking da ATP está assim, falando dos 10 primeiros colocados em simples. Liderando o ranking está o sérvio Novak Djokovic, 31 anos, com ampla vantagem, ele tem 11.160 pontos. Em segundo lugar, o espanhol Rafael Nadal, 32 anos, com 8.085 pontos. Em terceiro, o alemão Alexander Zverev, 22 anos, 5.770 pontos. E se o Yuri Brauli estiver aí ouvindo, Yuri do Mondcast, Yuri, eu comentei do Zverev na entrevista que você fez comigo lá em Curitiba no Ouvindo Capivaras. Eu disse que o Zverev, que é da nova geração, já era uma realidade, e olha aí, o cara hoje ocupa a 3ª colocação no ranking mundial, e eu não estava enganado não, hein? O cara hoje ocupa a 3ª colocação com 5.770 pontos. Em quarto lugar, o suíço Roger Federer, o mestre, o cara, Federer que já tem 37 anos e continua jogando em altíssimo nível. Na verdade ele não joga, né? Ele dá show. É uma coisa impressionante ver o Federer atuando em quadra. Ele que tem 5.590 pontos. Em quinto lugar no ranking, o austríaco Dominic Thiem, 25 anos com 4.675 pontos. Em sexto, o sul-africano Kevin Anderson, com 32 anos, 4.115 pontos. Em sétimo, o japonês Kei Nishikori, com 29 anos e 3.690 pontos. Em oitavo, o grego Stefano Tsitsipas, com 20 anos, nova geração também, com 3.240 pontos. Esse grego é um moleque que joga demais também, o cara tem carisma, esse moleque vai longe. Em nono, o argentino Juan Martín Del Potro, 30 anos, com 3.225 pontos.
Bom, o Del Potro é um dos jogadores que eu também curto bastante, gosto muito de ver ele jogando. O Del Potro é um cara que acelera muito a bola, ele tem uma potência nos golpes fora do comum. E um alô aí pro Julian Catino e o Sebes, né? Um abraço para os nossos irmãos. A Argentina sempre tem jogadores bem ranqueados e o Del Potro é um excelente jogador, um excelente tenista. Machucou várias vezes, ficou afastado, voltou, ajudou a Argentina a conquistar a Copa Davis. E o cara é um monstro mesmo. E em 10º, o outro grandalhão, o americano John Isner, 33 anos, com 3.085 pontos. Então são esses aí os 10 primeiros colocados no ranking da ATP, Associação de Tenistas Profissionais. Falando um pouquinho do tênis feminino e do Brasil, a equipe brasileira esteve na Eslováquia, atuando pelo playoff da Fed Cup. A Fed Cup, que é a versão feminina da Copa Davis, né? A Copa Davis é a disputa por países no masculino e a Fed Cup é a disputa por países no feminino. A equipe brasileira esteve em Bratislava e enfrentou as donas da casa, um time mais experiente, com jogadoras mais bem ranqueadas, ficando o resultado final do confronto por 3-1 para a equipe da Eslováquia. O time do Brasil foi representado pelas atletas Bia Haddad Maia, Carolina Meligeni Alves, Gabriela Sé, Luiz Stefani e Thaisa Pedretti. A equipe foi liderada pela capitã Roberta Burzagli. E é isso aí por enquanto. Netão, muito obrigado pelo convite. Estava com saudades de fazer o NetoCast Sports. Fazia um tempinho que a gente não aparecia, né? Mas por conta da correria e dos afazeres. Mas aos pouquinhos a gente vem voltando aí e atualizando o pessoal que curte saber um pouco mais dos esportes de raquetes, né? Tem muita coisa ainda para falar, tem do beach tênis, né? Mas aos poucos a gente vai passando mais informações com o passar dos próximos programas, tá bom? E aproveito aqui para deixar um recado para quem curte histórias de superação, empreendedorismo e esporte. Ouça lá o podcast Tenistas em Ação. Tem muito conteúdo interessante sobre esporte e uma porção de coisas legais, tá bom? Um grande abraço para você e para os ouvintes do NetoCast Sports. Eu sou Jeff Guimarães, falando de São Paulo, capital. Um abraço. Tchau. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário de natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudação, dá uma passada aqui no que houve nem agora no UFC nessas duas últimas semanas. Começando pelo UFC 236, que aconteceu no dia 13 de abril em Atlanta, lá nos Estados Unidos. O card preliminar foi aberto pelo Brandon Davis, que venceu o Randy Costa por finalização ao 1 minuto e 2 segundos do segundo round. Depois a brasileira Poliana Botelho venceu a Laura Müller por decisão unânime, um triplo de 29-28. Depois Montel Jackson venceu André Soukhamthath, um nome assim difícil de pronunciar, por decisão unânime. Depois veio Belal Muhammad, que venceu Curtis Millender por decisão unânime. Depois Khalid Taha venceu Boston Salmon por nocaute técnico aos 25 segundos do primeiro round. Depois veio Max Griffin, que venceu Zelin Imadaev por decisão majoritária. Depois veio os dois brasileiros, Alexandre Pantoja, que venceu Wilson Reis, que já tentou até lutar, disputar cinturão com o Demetrius Johnson, que foi pro ONE.
o Alexandre venceu o Wilson por nocaute técnico logo nos 2 minutos e 58 segundos do primeiro round. E depois, para fechar esse card, veio uma luta do Matt Frevola, que venceu o Jalen Turner por decisão unânime. Dessa luta do card preliminar, gostei mais da do Pantoja, né? Embora rápida, foi uma luta bacana de ver. O principal foi o Nikita, abriu com Nikita Krylov, que venceu o Vincent Pro por finalização aos 2 minutos e 30 segundos do segundo round. Foi uma luta bacana de ver. Da White Grant venceu Alan Jouban por decisão dividida. Khalil Humphrey venceu Eric Anders por decisão unânime. Eu achei uma luta até bacana de se assistir. Aí depois as duas lutas principais que chamaram a atenção, e valeram inclusive prêmios da noite, foi o Israel Adesanya, que há tempos atrás, em fevereiro, venceu o Anderson Silva por decisão unânime, né? Ele ganhou do Kelvin Gastelum numa luta que foi muito, muito disputada, onde o Kevin perdeu e desperdiçou as chances de vencer, e o próprio Israel também desperdiçou algumas chances. Os dois saíram muito machucados, mas deram de tudo para ficar com o cinturão. Agora o Israel vai enfrentar o Whittaker, como eu devo ter falado numa outra edição. E a última luta foi o Dustin Poirier, que venceu o Max Holloway, aquele que derrotou 2 vezes o José Aldo, por decisão unânime. Também foi outra luta sangrenta, onde o Dustin Poirier deu um show no Max Holloway. A pontuação foi triplo, 49-96. Foram lutas bem comentadas no meio das lutas durante a semana que passou após a luta. Aí no dia 20 teve o UFC Petersburgo, lá na Rússia, né, no dia 20 de abril. E foi um horário meio difícil, começou às 11 horas e acho que terminou lá para as 18 horas, então eu não pude assistir por causa da minha questão de trabalho. Só vi uma luta ou duas desse evento, mas os resultados estão aqui. O card preliminar foi aberto por Magomed Mustafaev, que venceu Rafael Fiziev por nocaute técnico no primeiro minuto e 26 segundos do primeiro round. Depois Michal Olekasiewczak, que venceu Gadzhimurad Antigulov por nocaute aos 44 segundos do primeiro round. E que eu li num comentário que as lutas do card preliminar foram mais interessantes do que o próprio card principal. Aí depois vem o Shamil Abudarakimov, que venceu o brasileiro Marcin Tiburo por nocaute técnico aos 3 minutos e 15 do segundo round. Depois Alexandre Yakovlev, que venceu Alex Leko por finalização aos 3 minutos e 10 segundos do segundo round. Sultan Aliev venceu Keita Nakamura por decisão unânime. E a última luta desse card preliminar foi Movizar Evloev, que venceu Seulgo Wolshoy por decisão unânime. Essa luta fechou o card preliminar e o principal foi aberto pelo Krzysztof Jotko, que venceu Alen Amedovsk por decisão unânime. Depois veio uma luta feminina, Roxane Modafferi, que venceu Antonina Shevchenko, que ela acho que é parente da Shevchenko, aquela outra lutadora lá que chegou a disputar cinturão e tal, que a luta, não lembro bem agora, o nome dela escapou. Depois vem o Sergei Pavlovich, que venceu o Marcelo Golmi por nocaute técnico logo ao primeiro minuto e 6 segundos do primeiro round. Depois vem as duas lutas principais, Islam Makhachev, que venceu Arman Tazarukanyan por decisão unânime. Eu achei uma luta relativamente morna, né? E depois a luta principal veio o Alex Overeem, que venceu Alexei Oleinik por nocaute técnico logo aos 4 minutos e 45 segundos do primeiro round. O Alexei estava morto, ele não conseguiu fazer praticamente nada, deu até croque na cabeça do Alexei Overeem, e aí ele que estava melhor deu umas joelhadas no rosto do Alexei, e ele caiu, talvez não pelo poder das pancadas, mas pelo cansaço que estava cometendo o corpo do rapaz. Já na faixa dos 40 anos, né, mais ou menos 40 anos,
e pegou a luta com 15 dias de antecedência. Então talvez não tenha tido um preparo suficiente para essa luta. E ele luta bem. É um cara russo, né? Russos sempre são esforçados no que fazem. Mas essa luta é realmente muito estranha para o nível desse lutador. E no domingo, no dia 21, né? 21 de abril, houve o Rising lá no Japão. O evento está crescendo para lá, está ficando cada vez mais profissionalizado. No começo, as primeiras edições foram uma bagunça, parecia mais aquela luta livre americana, mas eles estão acertando, trazendo lutadores realmente ativos, né? Pegou até uma mulher de 50 anos para enfrentar uma brasileira. A Gabi, né, uma lutadora de mais de 1,80m e bem pesada, lutando com uma mulher de 50 anos baixinha de 1,50m, uma surra, né? Coisa até sem sentido, mas eles estão acertando os cards e estão começando a se fixar, embora não vão chegar ao nível do Pride que dominou no passado. As lutas que eu tenho aqui foi num lugar chamado Yokohama Arena. A primeira luta que eu tenho aqui foi Taiga, que venceu o brasileiro Thalisson Gomes Ferreira por nocaute. Tá aqui, ele também está em japonês, tem algumas palavras aqui em siglas, né, que dá para entender, mas aqui está tudo em japonês. Taiga, que venceu por nocaute o brasileiro Thalisson Gomes Ferreira. Depois veio uma luta feminina, uma mexicana, né, pelo que o bandeira aqui, Kanako Murata, que venceu Sarrei Orozco, venceu por decisão unânime. Depois veio a luta Manel Capê versus Seijiro Ito. Venceu aqui também, pelo jeito foi decisão também. Na sequência veio Damian Brown versus o Koji Takeda. Quem venceu foi o Damian Brown. Também parece que foi decisão, 3-0 aqui. Outra luta feminina foi outra decisão. A Kana Watanabe versus a Justina Raba. Depois outro brasileiro que perdeu, inclusive, o Luiz Gustavo perdeu por decisão pro Mikuru Asakura. Mas o pessoal que entende, que está mais atento à questão do Japão, né, do Rising, diz que era previsto que esse Mikuru ia vencer o brasileiro. Então é um lutador bem forte. Depois vem uma luta feminina, Rena. Acho que é japonesa também. Rena, japonesa, versus uma francesa, Samantha Jean François. Foi outra luta por decisão. Outro brasileiro que pegou um cara, perdeu também. Cristiano Frolich perdeu por decisão unânime. Um cara com visual bem estranho, lembra até Ovelha, aquele cantor brega. Carl Albrechtson. Depois outro brasileiro, foi esse aqui. Também outro brasileiro que perdeu por nocaute. O brasileiro Roberto Satoshi Souza, que perdeu por Satoru Kitaoka. Está aqui no segundo round, tomou um nocaute. Outra luta, Kyoji Origuchi, que venceu o americano Ben Nguyen. Descendência também asiática. Outra luta, o Tenshin Nazukawa venceu por nocaute o Fritz Biagatan. Não dá pra reconhecer que bandeira que é. E a última luta foi que é mais conhecido, porque ele lutou no Bellator, ele lutou no UFC, o King Moon, que tomou um nocaute de um lutador chamado Jiri Prochazaka. São dois lutadores do peso meio pesado. O Jiri Prochazaka nocauteou no terceiro round o King Moon, o americano. Se bem que esse King Moon, ele não é o mais lutador de antigamente, era um lutador mais
mais aguerrido, mais famoso. De uns anos para cá tem feito umas apresentações interessantes. O que eu ando observando que os eventos lá na Ásia tem expandido mais para o mundo, tipo o ON, que ele fez um evento no dia 22 em Pequim, um evento calcado no boxe tailandês, mas teve um pouco de MMA, e o próprio Rizzi, né? E o UFC ele não consegue adentrar a Ásia, né? Não consegue formar uns fãs fiéis lá. Eles preferem os eventos da casa, né? Os eventos do ON e o do próprio Rizzi e o Pancrase, se eu não me engano. Eles preferem porque são atletas conhecidos. Eles não são aquele negócio de prestigiar muitos americanos. Eles preferem os seus vamos falar assim, heróis locais, né? Os lutadores conhecidos, ou os que permanecem na região da Ásia, disputando os campeonatos que eles têm lá. E uma coisa que é interessante, o UFC só foi para o Japão uma vez, para a China umas 2 vezes, e não tem uma sequência, não consegue ir lá às vezes todo ano ou 2 vezes por ano para a Ásia para firmar seu nome. E isso acaba fazendo eles perder o público. E o que dá para entender é que o asiático ele não tem aquela idolatria pelo lutador americano, né, para esse evento americano. E tem uma outra coisa no ON que é interessante, até o Vitor Belfort ressaltou, que eles têm uma linha de conduta para os lutadores. Eles não podem estar envolvidos em escândalos, em bagunça, em drogas, essas coisas assim. Coisas que no UFC anda acontecendo, principalmente com aquele McGregor e alguns outros lutadores, né, que se envolvem em brigas, violência doméstica, uso de drogas e outras coisas do gênero. No ON eles procuram podar isso para que a arte marcial sirva de exemplo para os prestigiadores, inclusive as crianças. E assim elas vão, principalmente na Tailândia, né? Elas que vê um país que vive muito de artes marciais, as pessoas se interessem mais e formem lutadores novos no futuro. Eu acho que a visão deles é interessante. E o Vitor Belfort, que foi para o ON, pretende trazer um evento inaugural aqui para o Brasil, provavelmente no estádio. Eles estão negociando isso daí. Bem, e vai ter agora no próximo dia 27 o UFC Fort Lauderdale, na região da Flórida, lá nos Estados Unidos. O card preliminar vai começar relativamente cedo, 18h30, no horário de Brasília, com peso meio médio Court McGee versus o brasileiro Diego Lima. A peso palha, Angela Hill vai enfrentar Jody Esquivel. Peso leve, Jim Miller versus Jason Gonçalves. O brasileiro Gilberto Durinho, peso leve, vai enfrentar Mike Davis. Peso meio médio, Ben Saunders versus Takashi Sato. Peso pesado, Andrei Arlovski vai enfrentar o brasileiro também, Augusto Sakai. Peso para Carlos Espaço versus Virna Jandiroba, uma brasileira, né? Também. Eles vão encerrar o card preliminar. Depois do card principal vem o peso leve Roosevelt Roberts versus Thomas Gifford. Peso galo John Lineker, brasileiro, versus Corey Sandhagen. Peso meio pesado brasileiro Glover Teixeira versus Ion Coutelaba. Peso meio médio Alex Cowboy, brasileiro, versus Mike Perry. Peso pesado Greg Hard versus Dmitry Smolyakov. E quem vai terminar... Peraí. Quem vai encerrar vai ser o Ronaldo Jacaré, que teve muitos revés para chegar nesse evento. Ele vai enfrentar, como sendo peso meio médio, Jax Hermanson, o que parece que é o 10º da categoria. Era para ser Ronaldo Borrachinha contra o Iô Romero, depois era para ser o Ronaldo Jacaré contra o Iô Romero, depois contra o Borrachinha. Virou uma confusão e aí acabaram determinando que essa ia ser a luta que vai finalizar esse card. E se o Ronaldo Jacaré vencer, vai disputar cinturão. Valeu, até mais. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu!
O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.